Eu peço que você, junte a família, abra o seu coração nesse momento, e mesmo da sua casa, faça dessa hora e desse momento o seu culto a Deus. E faça juntamente comigo, logo depois da leitura do texto, a sua singela oração: Senhor, fale ao meu coração, eu quero ouvir a tua voz. Isso é tudo que nós necessitamos em dias tumultuados como esses. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E nós faremos a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Diz assim o texto que leremos. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza e disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Agora vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Aqui é um bom lugar, Deus, para nós estarmos. Os teus pés são o melhor lugar, Pai. Está diante de ti, quedado aos pés de Jesus, derramando diante do Senhor adoração, súplica, e dando, Senhor Deus, aos nossos lábios expressão de ações de graças. Nós encontramos em tua presença plenitude de alegria e paz que ultrapassa, Senhor Deus, o nosso entendimento. Senhor, descerra os céus. Nós não merecemos o teu amor, mas através da graça e da misericórdia, nós somos, Senhor Deus, tão profundamente amados, e a tua bondade e teu amor moldam, Senhor Deus, a nossa identidade. E nesse momento eu te peço, por favor, fala conosco, não por causa de nós, mas por causa da tua graça, Senhor Deus, e porque tu és solidário a quem precisa, e nós precisamos da palavra que sai da boca de Deus. Fala ao coração de quem prega e ao coração de quem ouve, e que esta palavra molde, Senhor Deus, o nosso caráter, crie perspectivas, crie novos pensamentos, renove a nossa mente, desfaça, Senhor Deus, vícios, Senhor Deus, e faça com que frutifiquemos para uma vida bonita e exuberante. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos amados, nós estamos com Jesus no caminho da peregrinação e nós estamos no Getsemane. O Getsemane, ele é o que nós poderíamos chamar de penúltima parada antes de chegar ao Calvário. Jesus, ele para no Getsemane, depois ele segue para o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos judeus, um tribunal de índole e feição religiosa, e depois então, passando pelo julgamento do Império Romano também, nesse revezamento de lavar as mãos entre Herodes e Pilatos, Jesus ele chega ao Calvário. Mas aqui nós estamos numa das últimas paradas de Jesus até chegar ao Calvário. E olhando a história de trás para frente, nós conhecemos o Calvário como uma pena capital que foi planejada com requintes de maldade e crueldade, uma morte engenhosamente elaborada para prolongar o sofrimento
daquele que era penalizado com aquilo que no mundo antigo equivalia ao que hoje seria as câmaras de gás ou uma cadeira elétrica. Jesus foi executado numa pena capital, numa cruz, que foi planejada para prolongar a dor e o sofrimento daquele que estava ali, para que essa dor se prolongasse e se tornasse então aquela morte um espetáculo público para convencer todos no Império Romano que não haveria sentido de se levantar contra o Império. Ali estava Jesus morrendo no Calvário, morrendo num lugar de vexame, morrendo no lugar de dor. E mesmo antes de ir para o Calvário, sabendo que aquele era o lugar para o qual ele veio ao mundo, o seu ponto culminante, o ápice da sua narrativa, Jesus, ele decide parar para orar. Vejam o Calvário, olhem para a história de trás para frente. O Calvário representa todo esse lugar de morte, de opressão, mas sobretudo o lugar no qual Jesus, ele sofre sobre si a ira do próprio Deus. O castigo de Deus caiu sobre o seu Filho único e amado, Jesus de Nazaré. E Jesus, antecipando aquele momento de horror e de sofrimento, ele se prepara para aquela hora escura e sombria em oração. Jesus, ele ora. E o Getsêmani, ele é um lugar de oração. Ele é um jardim de oração. Mesmo tendo como mira, como alvo, como ponto culminante da sua trajetória a cruz, Jesus, ele delibera, ele para, ele cadencia o ritmo da sua semana final e ele ora. Apesar do frenesi, apesar das multidões enfurecidas, apesar de todas as ameaças que vinham de todos os lados, Jesus cadencia o ritmo da sua trajetória e ele nunca sonega à sua alma o privilégio de estar diante de Deus em oração. O Getsêmani é um jardim de oração. Getsêmani no hebraico e no aramaico tem a seguinte conotação, a conotação de ser um jardim onde as azeitonas, onde o fruto da oliveira era prensado. E o significado literal do que era Getsêmani era basicamente uma metáfora que etiquetava o significado daquela hora. Jesus foi prensado como a azeitona era prensada, como o fruto da oliveira era prensado naquele jardim, Jesus, ele foi prensado. Jesus foi capaz de, naquele jardim, olhar para a história que nós conhecemos já pelo final. Olhando por retrospecto, nós vemos a cruz de trás para frente. Mas Jesus, ele antecipava a cruz. Ele olhava para aquele momento, para aquela hora escura e sombria, quando os poderes das trevas, eles haveriam de dar o seu ataque frontal contra Jesus. Mas também, e sobretudo, Jesus no Getsêmani, ele enxergava aquilo que causava maior temor no Calvário. O maior temor do Calvário não eram os pregos pontiagudos, não eram os semblantes enfurecidos de uma multidão odiosa, não era a brutalidade de um soldado romano truculento, não eram as lágrimas das mulheres que estavam diante do próprio Cristo, aos pés da sua cruz, mas o que causava mais temor na cruz era o próprio Deus, que haveria de sobrecarregar Jesus com o peso da sua ira, descarregando a sua ira, o seu descontentamento contra o pecado, na figura e na pessoa do seu único Filho Jesus. O Deus Santo, ele haveria de demonstrar toda a sua repulsão e toda a sua ojeriza contra o pecado, derramando a sua santa indignação contra Jesus, que não sendo pecador, se tornou pecado por nós, assumindo o nosso lugar no Calvário. E era esse momento que tornava a cruz um lugar, digamos assim, temerário, um lugar de temor.
Não era a dor a maior causa de angústia sobre a alma de Jesus, mas era o fato dele contemplar antecipadamente o momento no qual ele haveria de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por fração de segundos e por um tempo fracionado no relógio da história, Jesus, ele teve a experiência de sentir como se houvesse uma ruptura da sua comunhão com Deus. Embora não exista nenhuma fragmentação na comunhão da Santíssima Trindade, embora o Pai e o Filho não possam jamais se separar, porque eles são um vínculo indissolúvel de amor e de união na sua essência, houve um momento que Jesus se sentiu separado do seu Pai, que foi o momento quando a ira de Deus contra o pecado caiu não sobre nós, mas sobre Jesus, que tomou sobre si o nosso pecado. Jesus viu tudo isso no Getsêmani, e por isso o autor do Evangelho de Lucas, que é o próprio Lucas, o autor fala que essa angústia de Jesus se traduziu fisicamente num fenômeno muito raro, mas que é registrado nos livros de medicina, como um fenômeno onde o suor e o sangue se misturaram e Jesus transpirou suor e sangue ao mesmo tempo, gotejando sobre a terra o suor que caía do seu corpo juntamente com o sangue. Esse foi um momento de muita dor na vida de Jesus. E esse momento, ele nos apresenta um Cristo absolutamente humano. E um Cristo que, sendo absolutamente humano, ele se apresentou diante de Deus em oração. Um Cristo que, sendo absolutamente humano, ele não se aferrou à sua prerrogativa de ser como Deus para não orar. Sendo Deus, ele não se apropriou de todos os seus direitos divinos para não viver uma vida de sofrimento. Pelo contrário, ele decidiu aprender o que significava a obediência através do sofrimento. E o que é muito interessante nessa passagem é que Jesus, ele chama Pedro, Tiago e João para um lugar como esse. E aí eu faço a seguinte pergunta para você: por que Jesus, ele chama os seus discípulos para um lugar como esse? Um lugar de dor, de lágrimas, de suor, onde sangue e suor se misturam na transpiração de Jesus e gotejam dramaticamente sobre a terra, e onde Jesus, ele antecipa não simplesmente mulheres chorosas, multidões enfurecidas, soldados romanos truculentos e brutais, um político que se isenta e lava as mãos, um sinédrio religioso que o condena com requintes de maldade, atribuindo uma culpa que não era sua, a culpa de blasfemar contra Deus. Mas, sobretudo, Jesus antecipa no seu cenário a ira do próprio Deus sobre a sua humanidade. E Jesus chama Pedro e Tiago e João para um lugar como esse. Nós muitas vezes pensamos que discípulos de Jesus são chamados para pódios, são chamados para lugares pomposos, de confetes e aplausos, de tapetes vermelhos, lugares onde nós gostaríamos de ser blindados contra todo tipo de sofrimento psíquico, físico, emocional. Mas Jesus, ele não livra os seus discípulos desses momentos. Ele promete estar presente com os seus discípulos nesses momentos. E é muito interessante que, nesse momento, que Jesus, ele contempla todo esse horror que lhe virá, Jesus, ele faz a seguinte oração: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus, com a sua natureza humana, ele desejou intensamente e de todo o coração escapar
do sofrimento da cruz. Nenhum ser humano em estado psicológico e mental pleno tem prazer no sofrimento. E o próprio Jesus não tinha prazer no sofrimento. Jesus não vivia a experiência patológica do sadismo, de se regozijar e alegrar-se com o sofrimento, como se o sofrimento em si mesmo fosse um bem. Não era esse o desejo de Jesus. E vendo tanto sofrimento, e sendo um ser humano tão sensível, e atrelando o sofrimento na sua mente, na sua imaginação, como consequência do pecado, Jesus sofria pelo fato desse sofrimento todo ser a decorrência de um mundo em desordem, em pecado. E assim como ele chorou diante do sofrimento da morte do seu amigo Lázaro, Jesus nesse momento chora também. E o autor de Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, ele resume muito bem o que representou o Getsêmani. O autor de Hebreus diz que Jesus, ele apresentou a sua oração diante de Deus com clamor e lágrimas. Clamor e lágrimas, suor e sangue misturados. A transpiração do suor e do sangue gotejando sobre o solo, sobre a terra. Ali estava uma alma verdadeiramente angustiada, uma alma deprimida. E na sua humanidade, Jesus desejava com todo o coração não viver a experiência da dor, se fosse possível. E por isso a sua oração é: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Porque para Jesus não bastava o escape da dor, não bastava um desejo por uma vida sossegada, por um quietismo e uma tranquilidade, não bastava a paz e a integridade física dele a qualquer preço e a todo custo. Jesus sabia submeter a sua vida à vontade de Deus, e embora o sofrimento em si não fosse algo desejável, se o sofrimento fosse o caminho pelo qual Jesus seguiria a sua trajetória de obediência à vontade de Deus, ele então seguiria esse caminho. E foi isso que aconteceu. Embora Jesus, ele perseverasse em oração e fosse insistente em oração, o que Lucas nos diz, resumindo numa única vez seu pedido, que é relatado por Mateus como um pedido feito em 3 petições, em 3 vezes, um pedido feito 3 vezes, Lucas sumaria esse pedido numa única sentença, dizendo que Jesus, ele queria fazer a vontade do Pai. Como? Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. A vontade de Jesus era fazer a vontade de Deus. Ele disse: passa de mim este cálice. Portanto, ele poderia então não beber o cálice se fosse possível não bebê-lo. Mas ele sabe em oração ele tem a convicção de que o seu caminho é beber o cálice. E a minha pergunta é: o que significa esse cálice? O que significa esse cálice? Vale a pena a gente voltar nesse evangelho, seria importante nós voltarmos nesse evangelho, uma passagem anterior, me perdoem, uma passagem anterior, onde Jesus está celebrando a ceia no cenáculo com os seus discípulos. E na ceia nós vemos a presença desse objeto que ultrapassa a sua finalidade de ser um utensílio, uma mobília de uma louça, e esse objeto carrega um significado simbólico muito profundo: o cálice. O cálice não é só uma mobília, um objeto de louça. O cálice, ele representa o sangue que seria derramado no Calvário. Jesus, ele parte o pão e ele compartilha do cálice com seus discípulos. Ele apresenta o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. O cálice era a nova aliança feita no sangue de Jesus. Esse era o cálice.
A aliança era representada pelo cálice que mostrava o sangue derramado do próprio Filho de Deus. A aliança não era selada por um contrato entre partes que assinam no cartório. Essa aliança não é a aliança de uma declaração e de uma convenção que tem signatários, pessoas que assinam e que concordam. Essa aliança, ela não é firmada pelo sangue de touros e bodes, não basta nenhuma eficácia de ritual. Essa aliança, ela é operada e selada pelo próprio sangue de Jesus. E quando Jesus, ele diz, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade e sim a tua, Jesus está falando desse cálice que se refere à sua morte. Não havia como escapar da sua morte, porque a morte era um meio através do qual o reino de Deus viria e se estabeleceria nesse mundo. Um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Um reino de perdão, de reconciliação, de famílias reconstruídas, de pais convertidos a filhos e filhos convertidos a pais. Um reino no qual as divisões serão reparadas e as pessoas haverão de se converter umas às outras e haverão de se perdoar. Um reino onde o rancor e o ressentimento serão trocados pela experiência do amor, onde os acessos de raiva serão transformados em experiências de afeto e de domínio próprio. Esse é o reino que Jesus veio estabelecer. Mas não eram todos que esperavam que o reino seria dessa forma. Não eram todos que esperavam um reino que viria através de um cálice que era emblema de dor, de sofrimento, de sangue. E não era simplesmente uma ideia popular que circulava sobre um reino político que viria pela espada, através do militarismo, não. Dentre os próprios discípulos de Jesus, havia também essa ideia equivocada de um reino de articulação de poder, de força, um reino com trono, com coroa, com pompa. E nós vemos isso muito claramente no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 35, quando Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu, eles fazem o seguinte pedido para Jesus. Eles falam para Jesus: Jesus, quando vieres, quando o Senhor estiver na glória do seu reino, conceda-nos assentar à tua direita e à tua esquerda. Eles imaginavam a glória de um reino não futuro, não celestial, mas a glória de um reino que seria representado através de uma localidade, como Washington, como o Palácio Rosado, o Palácio do Planalto. Eles esperavam o reino onde Jesus ocuparia literalmente o trono de Davi e receberia uma coroa. Mas Jesus nunca esteve dentro do centro nevrálgico do poder. Jesus nunca esteve dentro do Palácio de Jerusalém, ele nunca se assentou sobre o trono, ele nunca teve uma coroa de ouro. Mas essa imaginação sobre um reino pomposo e político e militar e de espada e de exército não era simplesmente uma concepção distante do círculo dos discípulos. Não era simplesmente uma crendice popular. Dentre os próprios discípulos, dentre os 12, havia quem solicitasse do próprio Filho de Deus um lugar de privilégio e honra num reino de poder político. E aí Jesus vira-se para Tiago e João e fala a seguinte coisa. Jesus diz que o assentar à direita e à esquerda pertence ao Pai decidir. Mas quanto a Tiago e João como discípulos de Jesus, que partilhariam do reino de Jesus, mas não na dimensão política que eles imaginavam, mas numa dimensão espiritual, Jesus diz que Tiago e João, eles beberiam do cálice que Jesus beberia. E eles haveriam também de ser batizados com o batismo que Jesus seria batizado. Jesus lhes fala: vocês beberão o cálice que eu beberei. Vocês serão batizados com o batismo que eu serei batizado. Novamente, nós estamos diante da palavra cálice.
E Jesus diz que haverá de beber o cálice, e Jesus diz que haverá de ser batizado com um batismo. E esse batismo é a sua morte, e esse cálice é a morte que ele haveria de pagar ao preço do seu próprio sangue na cruz do Calvário. E Jesus está indo para esse momento com coragem, com destemor, mas apresentando a totalidade da sua humanidade diante de Deus e dizendo: se for possível, passe de mim esse cálice. Mas aqui no Getsêmani, nós somos confrontados com o fato de que a oração nem sempre é um lugar de extremo conforto, um lugar indolor, um lugar de marasmo da alma. A oração, ela pode ser um lugar também onde nós experimentamos, durante o tempo que nós oramos, uma certa inquietude, aflição e angústia. Mas Jesus transformava a sua angústia em lágrimas. Ele transformava a sua angústia em clamor. Ele derramava a sua alma como água diante da presença do Altíssimo. Aqui nós somos convidados a transformar a nossa angústia no momento da oração em clamor e em lágrimas diante de Deus. Derrame as suas lágrimas diante de Deus, porque todos aqueles que choram diante do Senhor, eles experimentam a experiência de sentirem uma lavagem na alma. Quando nós choramos diante do Senhor, a nossa alma é lavada, o nosso coração é renovado, nós experimentamos refrigério espiritual, renovação espiritual. Nós podemos entrar na oração com angústia, mas quando nós terminamos de orar, nós sentimos o selo da paz de Deus no nosso coração. Pedro, Tiago e João foram levados para esse lugar. E se Pedro, Tiago e João foram levados para esse lugar, Jesus está através desse episódio e desta cenografia viva, nos ensinando que Getsêmani é lugar de crente. Getsêmani é lugar de filho de Deus. Getsêmani é lugar de oração, é lugar de lágrimas, é lugar de clamor. Mas sobretudo, meu irmão, minha irmã, guarde isso. A oração do Getsêmani é a representação do lugar onde os nossos propósitos, eles são confrontados com os propósitos de Deus. E nós descobrimos que não vale a pena a nossa vontade prevalecer e triunfar sobre a vontade de Deus. E descobrimos que além de não valer a pena, isso não é possível. Porque o plano de Deus não é frustrado, porque a vontade de Deus não é um plano B, a vontade de Deus não é uma probabilidade remota, não é uma alternativa dentre tantas outras alternativas. A vontade de Deus é a única opção para Jesus, e a vontade de Deus é a única opção para nós. Nós podemos orar e dizer: eu não quero sofrer. Se for possível, Senhor, me livra desse sofrimento, me livra de seguir esse caminho que vai trazer angústia e dor à minha alma. Mas o cristão, ele não tem como propósito principal da sua oração pedir o escape do sofrimento, porque se o sofrimento representar o caminho do discipulado e da cruz, com o sofrimento, nós vamos para a cruz, e não há como escapar dessa via, onde nós negamos a nós mesmos, renunciamos o nosso próprio eu, o nosso próprio orgulho, tomamos a cruz sobre os ombros e vamos em frente seguindo Jesus. O caminho do discipulado não é o caminho da glória que esperava Pedro, que esperava Tiago e João, quando pediram a Jesus um lugar à direita e à esquerda desse glorioso reino. Talvez no imaginário deles, muito possivelmente concebido como algo que se manifestasse num centro de poder. O reino de Deus não vem através de palácios. O reino de Deus, ele não procede daquilo que é legislado no Senado Federal. O reino de Deus não tem a sua sede em Washington. O reino de Deus não tem a sua sede em Jerusalém. O reino de Deus é sediado no coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo.
e em cujo coração o Espírito Santo habita para fazer do seu coração o próprio reino de Deus, que não vem com visível aparência, que não vem com as fronteiras de um estado, de um país, um reino que não pode ser identificado estando aqui ou acolá. Esse é o reino de Deus. O Getsemane nos lembra que a nossa vontade não pode prevalecer contra a vontade de Deus. E o Getsemane nos lembra que oração, na sua essência, significa dizer para Deus o seguinte: não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. O ponto é que a essência de toda oração é basicamente uma variação ligeira dessa sentença: seja feito não o que tu queres, não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Toda oração está contida no Getsemane, nessa sentença de Jesus. Oração é pedir para que Deus faça o que Ele quer. O Getsemane é um lugar de encruzilhada, de angústia, de dilemas, de dúvidas, entre aquilo que nós aspiramos na nossa humanidade e queremos, mas o nosso ímpeto também de querer fazer a vontade de Deus. Não pense que oração significa a completa ausência de dúvidas, de dilemas, dessa experiência de encruzilhada entre a minha vontade e a vontade de Deus. Orar significa colocar diante de Deus o que eu quero, mas dizer: Senhor, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Na sua oração, você pode dizer o que você quer. Eu posso dizer o que eu quero. O que eu não posso dizer é o seguinte: Senhor, prevaleça o que eu quero. A oração é quando o eu aprende a ser subserviente à vontade de Deus. Na oração, o eu está presente. O eu diz: eu quero isso. Mas o eu, ele é destronado diante de Deus quando pelo Espírito Santo nós somos habilitados a dizer: Senhor, que o meu eu não prevaleça, que a minha vontade não prevaleça, seja feito o que o Senhor quer. Pedro, Tiago e João estão ali. E Lucas não esquece de dizer que Pedro, Tiago e João, eles estão com sono. E Pedro, Tiago e João, eles não conseguem se manter acordados e vigilantes durante aquela madrugada no Getsemane, porque eles estavam cansados de uma semana tão intensa, cansados do estresse, da pressão, do trabalho exaustivo que era dar atenção para as multidões e todos os dias peregrinar entre Betânia e Jerusalém, subindo e descendo montanha, num caminho sinuoso. Eles estavam fisicamente cansados. Mas ainda que nós estejamos fisicamente cansados, psiquicamente esgotados, ainda assim, nós não temos o direito de nos isentar da nossa responsabilidade de orarmos. E eu sei, pela minha própria humanidade, que quando nós estamos melancólicos, cansados, sentindo o nosso trabalho ser levado ao extremo da exaustão, eu sei que a oração se torna mais difícil, a mente se distrai mais rápido, o sono se torna mais desejável, até como uma via de escape da dor. Eu sei que é muito fácil querer tomar o remédio para apagar, entrar num quarto escuro, sem nenhuma luz acesa e mergulhar no breu, não tendo nenhum estímulo de demanda, de conta a ser paga, de problema a ser resolvido. Nós queremos muitas vezes esquecer de tudo. E os discípulos estavam nesse momento. Mas ainda assim, Jesus os chama 3 vezes para orar, para estarem acordados e vigilantes. É humano se cansar, é humano querer se alimentar, é humano querer dormir, mas até mesmo a
até mesmo a nossa necessidade biológica por sono, por descanso, deve estar submetida à vontade de Deus. Nós somos humanos, nós vamos dormir, nós vamos descansar e precisamos. Mas não façamos do nosso sono uma válvula de escape para nós mergulharmos numa abstração completa de todos os problemas, ao ponto de nem colocarmos os nossos problemas diante de Deus. Pode dormir, podemos dormir, mas existe hora que é para orar. E o problema não é dormir. Temos o tempo, e nós dormimos quando deveríamos estar acordados e ficamos acordados quando deveríamos estar dormindo. Os discípulos deveriam naquele momento orar. Dormir é importante. Chegaria a hora de dormir. Mas o amigo deles, o Filho de Deus, que no cenáculo da ceia havia dito que os seus discípulos eram aqueles que partilhavam das suas tentações. Olha que coisa dilacerante, marcante, linda que Jesus disse. Os seus discípulos estavam com ele nas suas tentações. E agora que eles tinham oportunidade de prosseguir com Jesus nas suas tentações, quando ele encarava por antecipação o Calvário, e quando as trevas se levantavam contra ele para desviá-lo, para tentar desviá-lo do seu caminho, os seus discípulos, ao invés de darem prova de lealdade e amizade, orando com Jesus, eles se entregaram ao sono. Gente, nós somos assim. Nós somos muito parecidos com os discípulos de Jesus, com aqueles discípulos. E por quê? Porque nós somos discípulos. Não há diferença essencial entre eles e nós. Nós temos disputas bobas e triviais, parecidas com essa coisa de deixa eu ficar à direita, deixa eu ficar à esquerda, quem é o maior do reino dos céus? Nós queremos dormir, nós somos incrédulos como eles. Nós clamamos muitas vezes para que desça fogo do céu contra os supostos inimigos de Deus. Quando o pastor é ferido, como aconteceu com Jesus, e as ovelhas, os seus discípulos foram para cada canto, nós também fazemos isso e vamos cada um de nós para o nosso canto, para a nossa tentativa de escape, sendo desde uma experiência pecaminosa até uma viagem, uma coisa ingênua, mas que é uma tentativa de fugir. Jesus está dizendo aos discípulos: não fujam, estejam comigo, orem, porque se o Filho de Deus, ele orou antes de encarar a cruz e o sofrimento, se ele fez isso, a gente não pode se eximir. A gente precisa estar com Jesus, com o Filho de Deus, orando. Jesus falou para eles vigiar e orar. Vigiar, se manter alerta, acordado. Eles dormiram e Jesus fala: façam vigília, acordem, estejam despertos, que as pupilas estejam dilatadas, que vocês estejam atentos, porque esta é a hora de enfrentar o mundo, a carne, o diabo, as multidões enfurecidas, os soldados romanos, o sinédrio, Pilatos. É hora de ficar acordado. Jesus morreu, pagou o preço, ressuscitou, está à direita de Deus o Pai nas alturas celestiais. Mas nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, os soldados ainda vão se levantar contra nós. Pilatos ainda haverá de se levantar, Herodes, o sinédrio religioso ainda haverá de se levantar, os fariseus do nosso tempo ainda haverão de se levantar, as trevas se levantarão, o mundo, com seu sistema de valores anti-Deus, haverá ainda de se levantar. A carne, que é fraca, deve vigiar, porque embora o espírito esteja pronto,
a carne, no seu estado original e natural, é fraca. Por isso, Jesus ele fala para os seus discípulos no versículo 46, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. E eu faço essa pergunta a mim e a você, antes de terminar essa mensagem. Eu pergunto a você, nessa hora, por que vocês estão dormindo? Jesus perguntou para Pedro, Tiago e João, e Jesus pergunta hoje para mim e para você, por que nós ainda estamos dormindo? Nós encaramos um mundo onde as pessoas morrem sem Deus, onde existe desamor, opressão, crianças molestadas na sua própria casa, um mundo onde nós enterramos pessoas que nós amamos, um tempo pandêmico, onde existe uma democratização da fragilidade da humanidade, onde pobres e ricos morrem, poderosos e pessoas que não são conhecidas, que não têm nome, que não são audíveis. Nós vivemos num mundo onde, em pleno século XXI, nós vemos discriminação, racismo, onde pessoas não cumprem seus votos matrimoniais, se traem, onde existe desamor, um mundo onde as relações humanas de afeto se transformaram em relações bestiais, coisificadas, descartáveis. E diante do enfrentamento desse mundo, como nós podemos dormir? Como nós podemos ousar dormir? Como nós podemos nos eximir do Getsêmani? O Getsêmani é a encruzilhada da dúvida, do dilema, do confronto entre a minha vontade e a vontade de Deus, e onde eu percebo que a vontade de Deus prevalece sobre a minha, porque entre eu e Deus não há como eu prevalecer, Ele prevalece sobre mim, e quando a vontade de Deus derrota a minha vontade, eu sou vencedor. Você, meu irmão, minha irmã, vencem quando são vencidos por Deus, e o Getsêmani é o lugar onde Deus triunfa sobre nós, nos vence e a sua vontade prevalece. O Getsêmani é o lugar onde Jesus de Nazaré, ele nos ensina que não dá para dormir nesse mundo. Nesse mundo não dá para dormir. Jesus de Nazaré nos ensina que se vence de joelhos, e quando ele encara tudo isso, ele cai de joelhos, transpira, sua sangue, goteja sangue sobre a terra, se levanta, procura os discípulos e diz, por que vocês estão dormindo? Que nós acordemos, possamos cingir os lombos, ser valentes, corajosos, deixar as pupilas dilatadas e saber que esse mundo não é lugar para se dormir. Dormimos o sono biológico, mas não dormimos nesse mundo o sono espiritual. Jesus está conosco, assim como ele estava com Pedro, Tiago e João no Getsêmani. Quando você estiver nesse Getsêmani, se você se sente no Getsêmani, Jesus está com você, orando com você, intercedendo com você e por você, para que a sua fé não desfaleça. Ele roga por você, e a oração dele é ouvida. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus nessa hora. Senhor Jesus, o teu reino ele não vem através de espada, o teu reino ele não vem através de articulação, de poder, o teu reino não é sediado, Senhor Deus, em nenhum centro de poder. O teu reino vem através do Messias frágil, débil, crucificado e imobilizado no Calvário, que derrama o seu sangue e recebe a ira de Deus, e nos expia dos nossos pecados e culpas. Senhor, obrigado porque esse reino, ele veio através de uma cruz. Nos ensina, Deus, a tomar a nossa cruz também, Pai, porque não há outra opção, outra alternativa e outro caminho para nós, senão esse. Nós aprendemos que na oração nós podemos dizer a nossa vontade,
Mas, Senhor, a gente não pode impor a nossa vontade. Quem somos nós? Não existe possibilidade de pretensão, de orgulho, de reivindicação, de decreto diante de Ti. Nós somos, Deus, pobres pecadores, que nos humilhamos diante de Ti e simplesmente Te pedimos, Senhor, se for possível, nos livra desse caminho de dor e sofrimento, mas se não for, Senhor, nós beberemos esse cálice e nós seremos batizados com esse batismo. Deus amado, Tu sabes que nós enfrentamos momentos de dilemas, de dúvidas, encruzilhadas, de angústias em nossa vida, e o Getsemane é esse lugar de angústia, quando a nossa vontade se conflita com a Tua vontade, e nós percebemos, Senhor Deus, que não dá para fazer o que nós queremos. É muitas vezes doloroso, Senhor Deus, seguir a Tua vontade, mas nos ensina no Getsemane da vida, que a Tua vontade ela é boa, perfeita, agradável, que a Tua vontade é melhor do que a nossa, que a Tua vontade prevalece sobre a nossa. Senhor, esteja conosco nesse jardim, Senhor. Enquanto estivermos sendo prensados como as oliveiras eram, Senhor, esteja conosco. Nós somos pó, nós somos frágeis, nós não aguentamos, Senhor Deus, essa prensa. Mas quando o Senhor nos prensa, Senhor Deus, o Senhor nos transforma a nossa vida. Como nós cantávamos antigamente, renova-nos, Senhor Jesus. Nós não queremos ser iguais, Nós Te pedimos perdão, Senhor, por nossas tiranias, por nossos vícios, por nossos maus pensamentos, por nossas faltas de compostura e domínio próprio, porque não vivemos muitas vezes a paz que deveríamos viver, porque somos incrédulos e não crentes muitas vezes, porque temos discussões triviais sobre quem é o maior no reino dos céus. Senhor amado, eu Te peço, Senhor, que o Senhor visite cada irmão, cada irmã nessa hora, e que o Senhor possa trazer sossego e paz nessa hora, a quem está enlutado, acamado, a quem sofre no leito de hospital, a quem luta pela vida, Senhor Deus, a quem acabou de perder, Senhor Deus, um parente, chora, conforta os enlutados. Senhor Deus, dá provisão, dá sustento, mostra que não só de pão viverá o homem, mas da palavra da boca que sai, a palavra que sai da boca de Deus, Senhor. Mas mostra-nos também, Senhor, que é o Senhor que nos dá o pão de cada dia, é o Senhor que nos dá o alimento, é o Senhor que nos dá, Senhor, o sustento, tudo vem de Ti. Deus, livra-nos de sermos ressentidos e não perdoarmos. Eu Te peço que o marido se converta à esposa e a esposa ao marido. Eu Te peço, Deus, que nós perdoemos 70 vezes 7, perdoemos 7 vezes no mesmo dia, para que haja, Deus, restauração dos matrimônios. Abençoa cada lar, cada família da Igreja das Américas. Abençoa cada ministério, cada departamento interno, cada time, Senhor. Abençoa a nossa liderança, abençoa os presbíteros, o corpo diaconal, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, cada homem, cada mulher, cada criança, Deus, pequena, cada bebê, Senhor, e cada ancião, Senhor Deus, proteja-nos e faça-nos, Deus, uma família. Apesar de todas as nossas diferenças, nós somos unidos em Cristo Jesus. E Te louvamos, Senhor Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi um ano difícil, um ano de lágrimas, mas não faltou consolo, conforto, poder do Espírito Santo, não faltou paz, não faltou suprimento, Senhor Deus, não faltou tribulação, mas não faltou também escape e livramento. Tu és o nosso Deus, a nossa alegria, Senhor, não temos para quem ir, porque só em Ti encontramos palavras de vida eterna. E por favor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nossa igreja e sobre todas as igrejas, Senhor Deus, do nosso bairro, do nosso país e do mundo, Deus, que padece, que passa por essa pandemia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
de